Olá, boa noite, boa noite. Mais uma live, ó, que legal. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Hoje, terça-feira, 18 horas, e como sempre, a gente aqui para mais uma live. Ó, que legal. Então, o pessoal que está chegando aí, Valmiro, Dora Freitas, Cláudio, Bianca Monteiro, querida parceira do Instituto Ó, que legal. Todo mundo que está chegando aí, sejam todos e todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar aqui com a nossa convidada Carolina, e ela que já tranquila, que legal. Vamos só aguardar um pouquinho para ela chegar aqui para conversar com a gente. Opa, que bom, Carolina, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, me ouve bem? Tudo certinho? Te ouço bem. Vocês também? Tudo Algum certinho. ajuste aqui? Virar um Isso, pouquinho aqui. esse Aí. novo normal, esse novo normal é isso, né? A gente se ajusta um pouco, a Ajuste ao câmera. vivo. Mas que bom ter você aqui com a gente, fico muito feliz. A gente que já está conversando aí já tem uns 2 meses e finalmente deu certo a sua vinda aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Carolina, a gente. Olha, eu vou confessar a você que eu tenho uma dúvida na pronúncia do seu nome. Se é Stuque. Stuck, se é Stuque. Stuck. Pronto, então Isso. Carolina Stuck, para eu não errar, está aqui com a gente hoje, tá bem? Gente, hoje a gente vai falar sobre a atuação das entidades, das organizações da sociedade civil na política de assistência social, no SUAS. Esse é um bate-papo muito bacana. A Carolina tem uma experiência nessa área e a gente vai conversar sobre isso. E, Carolina, a gente tem uma tradição aqui, geralmente eu não apresento os convidados, eu digo o nome e deixo que o próprio convidado ou convidada se apresente, porque assim é a oportunidade dela destacar um pouco da sua carreira, da sua trajetória, o que está fazendo agora. Enfim, tem gente que prefere dizer rapidinho, tem gente que prefere dar o currículo inteiro. Fique à vontade, a bola é contigo. Obrigada, Lucas, pelo convite. Parabéns pelo projeto. Eu vou me apresentar e já vou falando um pouco das coisas. E se eu me perder Ótimo, aqui ou se eu me alongar, você me corta. O pessoal comenta aqui e a gente vai fica à seguindo. vontade. Bom, minha formação em Direito, né? Minha graduação e meu doutorado em Direito. Eu trabalhei por muitos anos como gestora pública federal, aquela carreira de EPPGG no governo federal. E nessa carreira eu trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Social. Então, eu tive duas experiências importantes para a nossa conversa aqui, que foi na Coordenação Geral de Regulação do SUAS, de 2005 a 2008, e depois no Departamento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS, de 2011 a 2015. E nessa experiência do MDS, eu acho que tem algumas coisas que vale a pena destacar, que podem surgir interesse aqui na nossa conversa. Né? Eu acompanhei as duas pesquisas sobre as entidades de assistência social, a PEAS, feita pelo IBGE. Né? A primeira edição dela foi feita em 2006, eu ainda era recém-chegado no MDS, acompanhei pouco, né? Ela foi mais liderada pela professora Luziele Tapajós, à época. E depois, na segunda edição dela, na versão 2013, depois teve um suplemento 2014, 2015, eu já trabalhei mais diretamente junto com o Júnior Quiroga, Renata Bichir, enfim, uma turma de feras lá que foi um processo bem bacana da construção dessa segunda PEAS. Também nesse período de experiência no MDS, a gente realizou o primeiro censo SUAS, incluindo as organizações, né? A gente chama de entidades, na linguagem do SUAS, entidades de assistência social. Né? Até então era um universo desconhecido para a política de assistência social e a gente então encarou o desafio de fazer um primeiro cadastramento, né? Ter um primeiro conjunto de informações sobre essas entidades, ainda em 2011. Também participei da implementação do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, que está prevista na LOAS, no artigo 19, né? Então, de lá para cá também, enfim, essa evolução. Trabalhei também na alteração da Lei Orgânica Lei Orgânica de Assistência Social, que incluiu o SUAS na LOAS, mas que também incluiu algumas outras regulações importantes para as entidades, que foi a possibilidade, quer dizer, a própria definição do que são entidades de assistência social, né, entidades de atendimento, aquelas que prestam diretamente os serviços para a população, e as entidades de assessoramento e defesa e garantia de direitos, que são aquelas entidades que trabalham, às vezes, né, muito mais nas campanhas, organizando, fazendo advocacy, mobilizando a sociedade para a garantia de direitos e fazendo formações.
Então, essas definições não estavam claras, essas definições estavam num decreto, né? Participei do grupo de trabalho ainda no CNS em 2005, depois do decreto em 2007 e depois da inclusão dessas definições na própria Lei Orgânica da Assistência. Só uma dúvida, né? Essa parte você já estava na carreira como gestora federal. Você Já, participou de tudo isso já. Isso, na verdade, assim, eu fui para o MDS em 2005 e eu ingresso na carreira em 2007. Ah, Eu já sim. estava em cargo de confiança, isso. Depois Bacana, bacana. eu passo no concurso, saio rapidamente para fazer o curso de formação e volto. Né? Era um trâmite formal para minha saída e retorno. Então, teve essa inclusão então, da definição das entidades de atendimento, assessoramento e defesa de direitos e uma coisa que é bem importante e que eu acho que ainda falta a gente avançar bastante, né, na implementação disso, mas que ficou lá na lei, que é o que a gente chama de vinculação das entidades ao SUAS, que é o reconhecimento de que uma parte muito relevante dos serviços do SUAS é ofertada por organizações da sociedade civil e que o SUAS deve a elas esse reconhecimento e o financiamento desses serviços. Né? Então, essa que está no artigo 6º-B da LOAS. Né? Então, essa é uma definição bastante importante que ficou lá e acho que ainda faltou, né, desde a minha saída. Enfim, a gente tem e o momento político que a gente vive, e a gente sabe que o SUAS está muito mais sofrendo hoje um desmonte do que, né, uma consolidação de tudo que foi feito nesse período. Aí também trabalhei em outras coisas, como as orientações nacionais para a inscrição das entidades de assistência junto aos conselhos municipais, que também havia uma dispersão de regramentos, então junto ao Conselho Nacional, né, o departamento à época e o Conselho Nacional de Assistência Social publicaram essas orientações nacionais e participei, né, pelo MDS dos debates do MIROSC, né, do Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil, para a Lei 13.019, no que dizia respeito à política de assistência social. E saí do MDS, então, em 2015 e saí da carreira de EPPGG, né, de gestora pública federal, em 2017, quando passei a integrar a carreira de professora e pesquisadora na Universidade Federal do ABC, onde eu estou até agora. Né? E para me apresentar mais, eu sou militante da Frente Nacional em Defesa do SUAS, né, que é um grupo aí também de várias organizações, trabalhadores, usuários, pesquisadores que estão em defesa do SUAS e da Seguridade Social atualmente. Então é desses vários lugares que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Espero poder contribuir. Em resumo, a defensora do SUAS por natureza, né? Por definição. Sim, sim. Que bacana, Carolina. Eu quero dizer para você, aqui de público e para as pessoas, sou um admirador seu, do seu trabalho. Lembro, já conhecia você de vista e de outros espaços, mas te vi no evento na FGV, em São Paulo, na Praça Getúlio Vargas, numa discussão. Eu agora não lembro exatamente o tema, mas era sobre o Miroski, sobre algumas coisas ali no comecinho, lá em 2016, salvo engano, foi 17, e me lembro que eu falei com você rapidamente, você nem me conhecia, a gente troquei as palavras contigo rapidamente, nossa, você foi muito generosa, muito acolhedora ali com as dúvidas que eu tive e tudo mais, e depois desses anos todos a gente se encontrando aí nesses eventos e tudo mais, agora também aqui aceitando esse convite, e fico muito feliz, tá? E agradeço mais uma vez por você estar aqui, podendo partilhar um pouco da sua experiência, tanto no MDS, como professora, como pesquisadora, porque você tem pesquisado algumas coisas da relação intergovernamental, tem publicado alguns artigos, e seria bom também a gente compartilhar um pouco dessa experiência, desses seus saberes aqui com o nosso público. E aí eu queria começar mesmo falando dessa questão do SUAS mesmo, né? Pouco do SUAS, da sua organização e de como as organizações elas interagem aí, e você trouxe uma definição interessante, né? Aquelas que prestam serviço, entre aspas, as que atendem diretamente e aquelas que são de caráter mais técnico, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa organização do SUAS e da atuação das organizações nesse contexto. Tá. Bom, eu não sei se não tenho muita ideia do nível de conhecimento sobre o SUAS do nosso público aqui, então vocês me desculpem se eu falar alguma coisa muito
muito boba, muito repetitiva, assim, né? Mas a política de assistência está prevista na Constituição Federal de 88, né? Foi a primeira Constituição Federal a prever a assistência social como uma política pública e como um direito, né? Integrante aí dos direitos da dignidade da pessoa humana. É uma política que está dentro do tripé da Seguridade Social, junto com saúde e previdência social, e tem um caráter, né, público e não contributivo. Então, e o histórico que a gente tinha, né, de assistência social no Brasil até então era do Estado atuar subsidiariamente, em geral via incentivos fiscais, né, essa história do SEBAS, do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, quer dizer, o Estado não atua, mas o Estado estimula através de imunidade ou de isenções que as organizações, que as entidades da sociedade civil atuem no que se chamava até então de assistência social. Então, há uma mudança de significado, inclusive, do que é assistência social a partir da Constituição, que eu acho que a gente está até hoje buscando consolidar. O SUAS, ele é um sistema público que vai organizar a política de assistência social no Brasil. E ele tem uma diretriz de descentralização, né, da atuação e de participação social. Então, a União tem um papel de coordenação e de financiamento dessa política, cabendo aos estados, né, também uma coordenação no nível estadual, mas os serviços regionais, principalmente, a execução dos serviços regionais, porque eles têm ou baixa demanda municipal, ou eles são de muita complexidade, de alto custo e demandam a participação dos estados, e aos municípios, então, a coordenação dos sistemas municipais e a oferta, de fato, a prestação direta dos serviços, se dá no âmbito municipal. A assistência social é uma política que trabalha para identificar vulnerabilidades e riscos de violência e de violação de direitos, e tentar prevenir essas situações, ou, quando não for possível, tentar atender as pessoas que sofreram essas violências, violações de direitos ou privação de convivência com suas famílias, né, por qualquer motivo, circunstância da vida, né, seja pelo ciclo de vida, idade, o que quer que seja. Então, ela vai oferecer proteção social, né, tem uma outra função que é a de vigilância socioassistencial, que é tentar identificar essas vulnerabilidades e riscos no território e cuidar disso, né, então a importância da política ser municipal, a importância do diagnóstico dos territórios, é importante que a gente conheça, então, as situações de pobreza e as situações de violência, tudo que pode demandar aí a atuação da política de assistência social, conhecer a rede, conhecer a oferta de serviços, então, seja dos equipamentos públicos e das próprias entidades de assistência social. Eu não sei se todos sabem, mas a assistência social hoje tem uma rede muito robusta, muito importante, né, que vem sendo implementada nos últimos anos, e que está sendo muito importante no contexto da pandemia, mas que está absolutamente subfinanciada, né, precarizada, seja as organizações, seja os próprios equipamentos públicos. Então, só para todo mundo ter ideia, o SUAS está em todos os municípios brasileiros, todos os estados, Distrito Federal. De acordo com os últimos dados do Censo SUAS, a gente está com 8.388 CRAS, 2.753 CREAs, Centros de Referência Especializados de Assistência Social, né? CRAS são de atenção, parecido com a atenção básica da saúde, né? É a porta de entrada do SUAS. 232 centros de população de rua, tem diminuído ao invés de aumentar, então os últimos dados do Censo SUAS já tem fechamento de equipamentos, o que é preocupante. A gente tem, né, dados de entorno, né, os dados sobre entidades de assistência social variam a depender se a gente está entendendo que ela é tipicamente de assistência social, se ela tem algum serviço nessa área, então às vezes ela é uma entidade que atua principalmente numa outra área, na educação, na saúde, na integração ao mercado de trabalho, mas ela tem um serviço de acordo com a tipificação nacional de serviços, aprovada em 2009. Então, em torno de 17 mil a 20 mil entidades de assistência social nesses cadastros. Isso são, só para a gente ter ideia, mais de 6.500 serviços de acolhimento entre unidades públicas e organizações da sociedade civil, mais de 8.700 serviços de convivência, mais de 1.800 centros dias ou similares, né? A assistência social conta com mais ou menos 500 mil trabalhadores, se a gente somar a rede pública com a rede privada. É um número de trabalhadores muito grande. Considerável. Muito grande, bastante considerável.
93 mil conselheiros na área da assistência social, se a gente pegar os Nossa. conselhos, né, municipais, estaduais e o nacional. A gente tem mais de 4 milhões e 600 mil beneficiários do BPC, mais de 14 milhões de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Estima-se que a gente atenda em torno de 60 milhões de famílias no SUS. Não é pouca Nossa, coisa, não é ainda pouca mais se a gente coisa. considerar o volume de recursos que é bastante pequeno, né? O volume de recursos para serviços, né? O valor alto que a gente vê nos orçamentos, ele geralmente é o valor para o BPC, o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, né? Para esses 4 milhões e 600 mil beneficiários, e o do Bolsa Família, que não é tão alto, mas atinge 14 milhões de famílias. Então, esse valor dos benefícios é um valor um pouco mais alto, mas o valor destinado aos serviços ainda é muito baixo, considerando o número de pessoas que é atingida e essa quantidade de serviços, essa rede que eu narrei aqui para você. Então, enfim, só para a gente ter ideia do que a gente está falando quando a gente está falando de SUAS. É um número gigantesco, assim. Eu não, de fato, eu já tinha visto esses dados em algum momento, mas eu não tinha me dado conta do tamanho que é. Mas mesmo assim, considerando as dimensões continentais de um país como o Brasil e a imensa desigualdade econômica e social que a gente tem, e o subfinanciamento, que é um dado que você trouxe aí, expressivo também, é pequeno, é pouco. Né? Para as mazelas, para as questões todas que a gente tem, nesse processo de crise que a gente vem vivendo, tenho visto pesquisas aí com o movimento de pessoas em situação de rua e tudo mais, que aumentou o número de pessoas em situação de rua, por exemplo, ou seja, a necessidade de abrigamento, a necessidade de acolhimento, a necessidade de uma rede de proteção, né, que a RAP seja reforçada, enfim, tudo isso, e você está trazendo justamente dados de que tem fechado, né? Então, o que é assustador é isso. A gente já vinha, né, com a crise política e crise econômica e política, enfim, a gente não consegue nem saber exatamente quando, mas assim, especialmente de 2016 para cá, já vinha sofrendo um desmonte do sistema e, né, com a emenda constitucional 95, um marco claro aí do desfinanciamento, né, o pessoal fala do derretimento do financiamento, porque ele não era suficiente e ele ainda vai minguando. Então, obviamente, esses serviços vão tendo sua qualidade prejudicada. A gente tem, com a crise econômica também, um aumento da demanda, quer dizer, um aumento da pobreza, um aumento da desproteção da população. E com a pandemia, um aumento ainda maior. Quer dizer, eu já tinha essa desproteção, o aumento da pobreza, né, o desemprego, uma série de indicadores sociais. O Brasil já começava a voltar para o mapa da fome, quer dizer, a gente já conseguia sair do mapa da fome, volta para o mapa da fome. E aí, com a pandemia, eu falo, são camadas de desproteção que vão se sobrepondo. Elas vão se sobrepondo. Essa pessoa não deixou de ter aqueles problemas, ela tem todos aqueles problemas, mas, né, toda a situação da pandemia, que para o público da assistência social, para um público mais protegido, mais vulnerável, o isolamento já é um desafio gigante, quer dizer, a habitação em condições, né, de sanitárias mínimas, né, distanciamento, é uma coisa muito difícil para você dizer, população de rua, né, se você mesmo falou, os dados aumentaram, como é que você faz? E a população de rua são as populações de rua, porque elas não é um público único, né, que é uma solução única, né, a gente não pode nunca esquecer disso. São várias demandas para essa população. Então, aí nesse contexto, o que a gente tem é a criação do auxílio emergencial, que é bastante importante, né? Enfim, uma política de transferência de renda bastante importante, mas proposta e votada, né, e ali com a participação do Congresso, com a participação das próprias entidades representativas dos gestores, né, do CONGEMAS e do FONSES, que são Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social e o FONSEAS, o Fórum dos Secretários Estaduais de Assistência Social, eles participam dessa articulação junto ao Congresso na questão do auxílio e tudo, mas não há a implementação desse auxílio é feita de forma completa, e toda a sua regulação descolada dessa rede toda do SUAS. Mas é óbvio que esse usuário, que esse cidadão que vai procurar a renda emergencial, várias vezes já é atendido ali na política. E a gente passa a ter, então, uma situação bastante confusa de concorrência de benefícios,
Bolsa Família, Auxílio Emergencial, BPC, que não é bom para essa integração de benefícios e serviços. Por quê? Porque é importante que quem está recebendo esses benefícios também seja acompanhado pelos serviços da assistência. É isso que fez toda a diferença no programa Bolsa Família até hoje. Muita gente só conhece o lado do CRAS, que está ali fazendo o cadastro dessas famílias, mas não conhece o trabalho de diagnóstico do território, de acompanhamento dessas famílias, que é feito, ou os serviços de convivência que existem, muitos deles liderados por organizações da sociedade civil que estão nesses territórios dos CRAS. Esse serviço é super relevante. E como ficam os serviços de convivência num contexto de isolamento? Então, assim, o SUAS se vê enormemente desafiado também pela necessidade de isolamento. É um serviço que tem a acolhida, o contato com as pessoas nos territórios, como uma dimensão super importante do trabalho com as famílias. Então, também é um desafio aí, o que é possível transferir para o trabalho remoto. Mas a questão do subfinanciamento é fatal. Então, da crise política e econômica, o aumento da demanda e o derretimento dos valores, somado agora às demandas que aumentam com a pandemia, a situação é bastante difícil. Eu fico imaginando, eu trabalhei no projeto Redes, da Fiocruz, enfim, com o Ministério da Saúde. Em São Paulo, a gente atuava com usuários de drogas, da população de rua, enfim, e a gente tinha muito contato com os abrigos, para essa população. E sempre, quando veio a pandemia, a coisa do afastamento, do isolamento, afastamento, enfim, isso que você acabou de trazer agora, o imenso desafio que é você garantir a acolhida da população que está em situação de rua, de repente, enfim, para um abrigo, e ao mesmo tempo, dentro do abrigo, garantir o afastamento necessário, toda a questão da higiene, enfim, é um desafio abissal, assim, é algo realmente que está colocado, e eu aproveito para cumprimentar aqui também os profissionais que estão no SUAS, especialmente as assistentes sociais, os assistentes sociais, gente muito abnegada, que tem se dedicado muito às questões sociais pelo Brasil inteiro, afora. Aqui a gente tem um público, predominantemente, a gente tem visto de gente da área jurídica, de advogados, de contadores também, mas muita gente da assistência social vem acompanhando os programas, porque tem dentro das organizações, e aí aproveito para cumprimentar as pessoas que estão nesse desafio, na ponta, fazendo isso que a gente está discutindo aqui também. Carol, então eu queria trazer então algumas coisas dos princípios, do SUAS, e aí tratar um pouco mesmo, trazer um pouco as organizações da sociedade civil para esse campo, que a Bianca Monteiro está colocando a importância das organizações entenderem que fazem parte de um todo, que são elo de uma corrente maior, que essa interlocução é fundamental para o impacto positivo dos programas. Obrigado, Bianca, pela contribuição. E trazer um pouco a importância das organizações, e da participação social. É um princípio do SUAS, a Constituição traz lá no artigo 204, a própria lei orgânica da assistência social, no artigo 5º, fala da participação da população por meio das organizações. O Programa de Proteção e Atendimento Especializado, PAEF, fala da participação das organizações. O enfrentamento à pobreza também, ele cita lá no artigo 26, enfim, tem uma série de dispositivos na lei que tratam da participação das organizações da sociedade civil. Eu queria saber um pouco do seu entendimento e também desse um pouco dos dados, não precisa, claro que você não tem a pesquisa de cor, de cabeça, não é isso, mas trazer um pouco dos dados das pesquisas que você acompanhou quando você estava no MDS também, e agora também como pesquisador, enfim, que mostra um pouco do retrato dessas organizações de assistência social. Obrigada, Lucas, pelos comentários aí. Então, essa questão da participação das organizações é isso, é intrínseca, até porque é como eu comentei, antes da Constituição de 88 não existia na legislação brasileira essa responsabilidade estatal. Era, de fato, o Estado incentivando, estimulando a atuação da sociedade nesse campo. Então, quando surge a responsabilidade estatal, o dever do Estado e um direito, por outro lado, do lado do cidadão, isso precisa ser reorganizado, essa relação Estado e organizações.
E é um enorme desafio, porque o Estado não tinha, né? Então, o primeiro momento do SUAS, ele é um momento de organização da atividade do Estado, quer dizer, o que precisa ser público estatal para que esse sistema exista, para que essa política pare em pé. As organizações, bem ou mal, já existiam, né? Então, surge essa necessidade, num primeiro momento, de organização das atribuições dos entes e de definição e financiamento dos equipamentos estatais, dos CRAs, CREAS, Centropopos, que eu comentei. Associado a isso, surge a necessidade de regulação, né, de organização, de ter um regramento do funcionamento e da participação das organizações da sociedade civil. Né? Então, a primeira coisa que precisava ser feito é quem são, onde estão, o que fazem. Né? Então, foi aí as pesquisas, os cadastros, o censo, então todas as informações possíveis para ser coletadas. Só que é isso, a gente, como é que é o ditado, que a gente troca a roda com o carro andando, né? Enquanto isso, o SEBAS e o Supremo Tribunal Federal em relação ao certificado de entidade beneficente e as outras demandas em relação que acabam atingindo a regulação da política de assistência social continuaram acontecendo. O próprio Miroski, né? Quer dizer, o SUAS tinha um planejamento aí da sua regulação, da relação com as organizações, mas o Miroski era mais amplo, né, nessa relação Estado e organizações, e a gente precisou entrar nessa agenda em conjunto. Então, parece que as coisas também são todas planejadas, previstas, tem uma ordem certinha, mas assim, as demandas políticas elas surgem, né, em várias arenas aí e a gente vai tentando conciliar. Mas voltando, a participação das organizações sempre foi muito importante, né? Nos conselhos de assistência social essa presença é muito forte e bastante importante, né? Vários dos gestores públicos em municípios, no estado e até no governo federal, vêm de organizações da sociedade civil, já participaram dos conselhos como organizações e, ora, em alguns momentos, né, desses últimos anos, chegou a ser convidado, inclusive, para participar de algum governo. Então, há também essa alternância de chapéu, que é uma coisa bacana no sentido da construção da política, né? A política de assistência social sempre foi construída a muitas mãos, né? O processo de participação nas conferências de assistência social, o SUS foi deliberação de uma conferência em 2003, né? A assistência social chegou a ganhar um prêmio pelo número de pessoas mobilizadas no processo de conferências, entre conferências municipais, estaduais e nacionais. Então, é uma política que leva muito a sério as deliberações de conferência, então isso é bastante importante. A participação das organizações é essencial nesses espaços também. Trabalhadores, e quando a gente fala trabalhadores, a gente está falando do setor público e né, do chamado terceiro setor, ou das organizações da sociedade civil, das OSCs. Não sei como está todo mundo familiarizado, né? O OSC aí, a gente fica falando e às vezes esquece que é uma sopa de letrinhas, o próprio SUAS, né? São muitas siglas para a gente estar sempre familiarizado com todas. E a gente, então, tem um desafio grande aí, que é, eu acho, ainda a questão do financiamento dos serviços, né? Então, os recursos são repassados, como o governo federal repassa os recursos mediante pisos, blocos de financiamento para estados e municípios, e os municípios têm uma certa autonomia, quer dizer, tem um direcionamento para aquele recurso, mas com quem ele vai fazer a parceria, quem vai ofertar exatamente um serviço, ele acaba tendo uma grande autonomia. Então, o desafio hoje é saber como estão funcionando as parcerias, né, os termos de colaboração, por exemplo, nos municípios com as organizações da sociedade civil na área da assistência social. Isso é uma informação que eu não tenho. Não sei exatamente quantas parcerias tem, não sei se no mapa, faz algum tempo que eu não olho o mapa das OSCs, né, que era gerenciado pelo IPEA, se a gente já consegue ter essa informação por lá. Não, porque, em geral, a gente só consegue seguir o dinheiro federal. Né? O dinheiro federal, no fundo a fundo, eu só consigo saber que ele chegou no fundo municipal, mas eu não consigo saber exatamente do fundo municipal quanto de recurso próprio o município coloca para essas parcerias e que tipo de parceria é realizada, quantas pessoas são atendidas. Então, essa é uma informação que a gente ainda precisa, né, que os nossos sistemas públicos ainda precisam dar conta para a gente ter. Uma transparência é importante para a gente saber o tamanho da participação dessas organizações na assistência social. Mas nos conselhos e tudo a gente já tem e é bastante significativo e bastante importante. Sabe, Carolina, eu rodei muito por aí, né? A gente andou 21 estados e
e sempre a gente encontrava nas atividades formativas, sobre Mirosca, sobre parcerias, enfim, sempre quando a gente perguntava, tem conselheiro aqui? Aí alguém levantava a mão e tinha sempre conselheiro da assistência social. E esse dado da participação, das conferências, da mobilização, que foi enorme, sempre foi essa característica no Brasil inteiro, sempre as pessoas relatavam isso. Eu sou conselheiro, já participei da conferência aqui na minha cidade, já participei, e sempre alguém, eu estive em Brasília, na Conferência Nacional, e as pessoas têm um orgulho e uma satisfação em dizer, e dar um relato dessa sua participação, dessa sua construção, de ter contribuído com a construção do SUAS, da legislação, e dessa proposta de sistema mesmo, né, de funcionar como um sistema único de assistência social, assim como, em paralelo, o SUS. Né? Então, quando você traz esse comentário, eu me lembro muito das viagens que fiz e das pessoas que encontrei pelo caminho, gente muito batalhadora, e com esse orgulho de ter participado, de ter contribuído com o SUAS, né? Um pouco também do relato que você traz de um outro lugar, de quem estava dentro da máquina, dentro do MDS, também fazendo essa construção. E uma outra questão é que nós tivemos uma live sobre o mapa das OSCs, e isso ficou ainda, esse ponto ainda é um ponto a ser aprimorado, né, de fato. As parcerias estaduais e municipais, elas muitas vezes não se refletem no mapa das OSCs, você não consegue acompanhar o ritmo dessas parcerias, que seria um ganho excelente para a gente poder entender o tamanho dessas parcerias, o volume de recursos, o volume de pessoas que são atendidas, o volume de trabalhadores que se dedicam a essas atividades. O mapa poderia ajudar muito mais, é um instrumento fantástico, né? Um instrumento sensacional, mas ainda a gente carece dessa unificação, digamos assim, dos sistemas para a gente ter uma leitura um pouco mais aprofundada. Você concorda com isso? Concordo, com certeza. Mas eu acho que a gente tem que também valorizar o que a gente já conseguiu, né? Quer dizer, o Com próprio certeza. mapa, a existência desse mapa, quer dizer, ter conseguido colocar isso na pauta, a gente não pode perder isso e aprimorar, né? Porque hoje, na verdade, várias dessas conquistas de gestão, desses instrumentos, né? Por exemplo, a política de capacitação do SUAS, que capacita os trabalhadores, que envolvia inclusive também trabalhadores da rede privada, né, foi paralisada, estamos sem financiamento, então a gente não pode deixar esse mapa deixar de existir, mas ele sendo alimentado, né, de fato transformar numa ferramenta colaborativa, eu acho que isso é bastante importante. Eu queria só retomar uma história das conferências. Sim. Aqui. Eu acho que esse é curioso, né? Eu falo que o SUAS ele é um patrimônio, ele é de fato uma construção coletiva, e a gente vem fazendo isso por meio das conferências de um jeito muito que dá esse sentimento de pertencimento, né? Eu acho que a minha militância vem um pouco daí, quer dizer, não importa se você está no chapéu de gestão, no chapéu de entidades, no chapéu de usuários, mas a gente vem imbuído desse sentimento. E queria retomar um ponto que a gente estava falando dos princípios do SUAS, das diretrizes, e eu acabei não falando da importância que é isso tudo, né? Dessa mudança que foi a Constituição de 88 para a construção de um padrão nacional do direito, que é o direito à assistência social, né? Porque se a gente pensar no o que é o direito à educação, o que é o direito à saúde, todo mundo vai entender, tem uma visão, por exemplo, do direito à educação, pelo menos da atividade educacional do ensino, né? Então, visualiza uma sala de aula, visualiza um professor, visualiza um livro, né? Então, a gente tem ideia do espaço físico, da infraestrutura, tem ideia do tipo de profissional, tem ideia do material que é necessário. Mas isso, né, é acúmulo de muito tempo para que a gente chegasse a algumas referências do que é esse direito. No caso do direito à assistência social, a gente ainda tem, esses referenciais ainda não estão totalmente consolidados na sociedade. Então, não é para qualquer pessoa que você pergunta o que é um direito à assistência social, que é claro. E a assistência trabalha com entregas que são, às vezes, me fugiu a palavra, subjetivas, que são difíceis de materializar, né? Sim. E cujos profissionais, os trabalhadores, são a principal tecnologia desses serviços, né? Então, a convivência, o acolhimento, né? A substituição aí, né, no caso dos abrigos de criança, o acolhimento para idosos, para pessoa com deficiência,
Então, isso dificulta um pouco. Então, toda essa regulação, então, né, seja o levantamento dos dados, a regulação do financiamento, a tipificação de serviços, a gente viveu embates muito fortes com as organizações, né, que historicamente diziam o que eu faço é assistência social. E chega uma hora, um bando de gente no governo vira e fala que a assistência social tem uma outra cara, funciona de um outro jeito, tem um tipo de serviço, e eu vou ter que, né, eu, organização que estou aqui há 50 anos fazendo um serviço relevante, tenho que me adequar a isso. Então, de fato, não foi um debate tranquilo, mas foi uma construção coletiva, em conferência, nos conselhos. Eu, como diretora da rede privada do SUAS, eu ia ao Conselho Nacional, depois fui conselheira também, mas antes de ser conselheira, eu digo que eu era a pessoa que mais frequentava o Conselho Nacional, porque eu prestava contas de toda a certificação, de todo o cadastro, discutia linha a linha os documentos que a gente fazia ali. Era muito cansativo, era tenso, era desgastante, mas foi uma construção, para mim, um aprendizado incrível. E eu acho que é isso, é a construção da política pública, é assim, né? É em diálogo. A gente pode ter várias críticas se as entidades que estavam lá em âmbito nacional são as mais representativas do perfil das organizações da sociedade civil que atuam na assistência no Brasil. Por que acontece? Tem um requisito no Conselho Nacional de que só atuam as entidades de caráter nacional. E essas são poucas, são entre 100 e 300 organizações, aí falando um pouco dos números, né? 80% a 90% das entidades de assistência social são muito pequenas. Elas só Tem atuam em atuação nível local, é, municipal, local, e a sua receita bruta anual girava em torno de 50 mil reais. Mais da metade delas é muito pequenininha. Eu brincava com o pessoal da Receita Federal que queria tributar, isenção, queria que a gente fizesse supervisões em loco. Imagina, a gente ir a um município no interior do Brasil. Eu falava, vocês não têm ideia. Eu vou lá e essa organização não tem um trabalhador contratado. Ou tem um. Ela tem isenção de cota patronal de uma pessoa. E você vai deslocar um servidor, uma equipe, um carro, um voo, sei lá, para a gente fazer uma fiscalização em loco. Eu falava, essas entidades não assim, nem que a gente colocar na conta do custo, né? Não vale o custo de um não vale servidor se deslocar, não vale o custo da gente, não vale a hora de um servidor. Então, assim, é uma relação que precisa de confiança, né? E que ainda há dentro do poder público uma relação de profunda desconfiança. Mas quando você conhece o perfil, por isso que esses dados são muito importantes, né? Da PEAS, do cadastro, do censo, eles vão mostrar que essas organizações, o que elas fazem, então que tipo de serviço a maior parte delas faz, né? E a gente tem 90% em torno dos serviços de acolhimento no Brasil são ofertados por entidades de assistência social, OSCs, OSCs, né? Enfim, cada um gosta do apelido aí. E essa é uma, digamos assim, é uma expertise, é uma experiência que as organizações dominam muito mais do que o setor público, de oferta de abrigo de crianças, de acolhimento de idosos, né? Quer dizer, embora você tenha uma regulação estatal, um conjunto de normas que precisam ser respeitadas, são essas organizações que estão à frente na prestação desse serviço. E isso só foi aparecendo com esses levantamentos, com essas pesquisas. E a importância que é a gente conseguir visualizar isso e fazer com que, né, para o próprio poder público informar suas decisões, não a partir de um achismo, né, a partir de preconceitos, né, que a gente tem aí dado pelas filantrópicas, enfim, as CPIs, as coisas todas que foram criminalizando as organizações. A gente sabe que tem problemas, né, ninguém nunca escondeu, acho que os debates que vocês promovem, né, todos os grupos que a gente está de Mirosca e tal, sabem que existem uma série de problemas, mas daí a tratar a maioria das organizações assim, isso é um equívoco, né? Então é sempre importante a gente olhar para esses dados, para esses números, para poder entender o perfil, a atuação, o tamanho dessas organizações e saber, o poder público poder mensurar, né, onde é que deve se dar a sua atuação. Eu dizia que, só para fechar esse ponto dos dados, que acho que era em torno de 100 organizações. Não, o dado é o seguinte, acho que a gente estava em torno de, eu vou falar valores estimados, agora eu não sei de que ano, tá? Em torno de 11 bilhões de isenção
de imunidade, né? Isenção barra imunidade, porque entra no anexo da lei de diretrizes orçamentárias como isenção. De cota patronal do INSS para entidades de assistência, saúde e educação. O percentual disso, então, assim, eram, sei lá, eu tinha 80% eram organizações de assistência social, sei lá, não, eram 70%. Eu sei que era o inverso. A maior parte das isenções de imunidades atingia entidades de assistência social, mas no volume de recursos, a proporção era inversa. Quer dizer, um número muito pequeno de entidades de saúde e educação usufruía da maior parte do volume dessas imunidades. Então, na assistência, a gente brincava que se não tivesse fiscalização nenhuma, a gente era responsável, sei lá, por 2 bi dessa isenção. O que já é um valor significativo para a gente entender, porque o valor que é destinado aos serviços, na época, era muito pouco a mais que isso. Acho que a gente estava em torno de 4 bilhões para financiar toda essa rede de serviços que a gente estava comentando, de CRAS, CREAS, Centropop, né? Então, é um dado importante da gente entender, né? Depois a gente pode até falar mais sobre a decisão do STF, do SEBAS aí. É Sim. O que a gente chama de gasto tributário. Eu sei que as organizações não gostam desse nome, mas esse é o nome que o orçamento dá, né? Que as imunidades e isenções entram como um tipo de gasto, que é um recurso que o Estado deixa de arrecadar. E é importante a gente entender e discutir isso abertamente. Se é importante que isso vá para as organizações, é importante que vá para as organizações. A sociedade precisa saber que faz uma opção, seja pela imunidade, do ponto de vista da vedação de instituição de tributos na Constituição, ou seja, como uma isenção dada por uma lei. Mas o importante é a gente ter essa discussão, né, do volume de recursos que é importante diretamente para essas organizações, mediante as parcerias do Mirosk, enfim, os termos de colaboração e fomento, ou mediante a isenção barra imunidade. Bom, vou aproveitar a deixa, né, que você trocou na questão do Mirosk. A Regina Andrade, ela traz aqui, falando que a organização que ela trabalha tem um termo de fomento, deixa eu voltar aqui, um termo de fomento, um termo de colaboração, na verdade, para um serviço de convivência, e a complicação, né, para cumprir o plano de trabalho por conta da pandemia, do isolamento, todas essas questões, como é que ficaria a prestação de contas, e eu trago, então, na verdade, aproveito a sua fala também, sobre a questão do monitoramento, avaliação, a prestação de contas por resultados, a ênfase nos resultados, e não só nas questões contábeis e na documentação burocrática, digamos assim, formalidade, mas compondo mas todo o complexo de questões quantitativas e qualitativas, né? E o Mirosk, ele traz justamente a ideia de que as regras setoriais, elas devem ser cumpridas, né? O Mirosk, ele é meio, ele não é fim. Então, na verdade, se deve cumprir as regras que estão na LOAS, as regras do SUAS, enfim, quem atua em assistência social tem que conhecer, obviamente, as regras que estão no SUS, na LOAS e tal, e como é bem-vinda, penso eu, a questão da prestação de contas por resultados, enfim. Eu queria que você falasse um pouco dessa correlação do Mirosk, né, do que o Mirosk trouxe também para essa relação com o SUS, para as organizações, enfim. Não, legal. Essa pergunta da prestação de contas, se eu passasse ilesa, né? Todo lugar que a gente vai, essa pergunta aparece. É impossível, né? Mas essa aí é casca de banana, porque quem conseguir responder, assim, claramente o que fazer nas situações de problemas de prestação de contas, né? Mas a questão é a seguinte. Oi. Não se preocupa, todas as lives, toda feira aqui às 18 horas, tem essa pergunta. Bom, mas então, eu acho que foi um enorme avanço a gente conseguir trabalhar com essa lógica da prestação de contas por resultado, né? E tentar entender, isso, a entrega, o que a gente quer saber é essa entrega. Então, é muito fácil saber, no caso da assistência social, quer dizer, se as pessoas estão sendo atendidas, se a criança está dentro do abrigo, se a criança está, né? É muito mais importante a gente se preocupar se ela está tendo os seus direitos, né, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à convivência, não separação com irmãos, esse tipo de coisa, se tem o número de banheiro, se tem a cama, do que se gastou para comprar alface ou rúcula, se trocou, né, a rubrica né, não comprei tomate, comprei cenoura, né, mas é alimentação. E assim, eu comprovei que as refeições foram servidas, eu comprovei que foi feita a higienização
enfim, da roupa de cama, de banho, daquele abrigo, enfim, é isso que é relevante. O relevante é o atendimento, o relevante é a garantia do direito. Se isso está sendo comprovado, isso é o mais importante. Agora, é óbvio que a gente tem um dever, um zelo com o dinheiro público, né? Isso é um princípio, uma diretriz. Mas a gente tem que adequar esse zelo com o dinheiro público a essas realidades locais, essas pequenas organizações e aos pequenos municípios do Brasil. E a gente sabe, né, eu aqui vivendo em São Paulo, vivi em Brasília, vivendo em grandes centros, que as nossas cabeças são viciadas e pensam as regras a partir de grandes centros urbanos. Então, algumas regras, elas precisam desses ajustes em âmbito local para a gente entender, quer dizer, o que é possível para garantir o princípio geral. Os princípios gerais de impessoalidade, de zelo, né, de economicidade, enfim, todos os princípios da administração pública no bom uso do recurso público, que é isso, a gente deve à sociedade. Né? Então, partindo dessa diretriz, desse princípio geral, a gente não deve ficar ali, né? Eu lembro de uma organização que relatava que alugou um galpão para contratar gente para fazer conferência de nota fiscal. Ela tinha mais gente para fazer a conferência das notas fiscais do que gente para prestar o serviço. Quer dizer, obviamente, isso é uma regra que desvirtuou o seu sentido. Então, não é disso que se trata. Quer dizer, nem abandonar o zelo com o recurso público, mas também a gente ter noção de que o que é importante é a gente conseguir verificar nessas prestações de contas, nesse cumprimento da legislação, se o resultado está sendo atingido, ou seja, se as pessoas estão sendo atendidas de acordo com a legislação. Então, e o que é importante é que assim, a gente tem um conjunto de regras que estão lá na lei do Mirosca, que você está me perguntando, na lei 13.019, mas ela é uma lei sobre as parcerias. Né? Se essa parceria se dá no âmbito da assistência social, no âmbito com dinheiro do SUAS, ela precisa também seguir as regras do SUAS, ou seja, precisa seguir lá a tipificação, algumas regras que estão na norma operacional do SUAS, algumas que estão na norma operacional de recursos humanos, né? Enfim, e o que tiver designado ali pelo gestor daquela política né, como indicativo para constar no plano de trabalho. Um plano de trabalho, estou pensando numa colaboração, num plano de trabalho construído conjuntamente. Então, é importante a gente estar, né, as organizações estarem atentas, porque há regras específicas da política que precisam ser cumpridas. No caso da assistência, das entidades de assistência, a gente entende que as entidades não podem cobrar pelo serviço. É o que a gente chama de gratuidade, mas essa palavra gratuidade dá tanta confusão que eu prefiro dizer que é a materialização do princípio da não contributividade. Eu não posso se oferecer um serviço de convivência e vincular o atendimento do usuário desse serviço a uma contrapartida em dinheiro, em serviço, alguma contraprestação. Então, a ausência de contraprestação para usufruir do serviço. Esse acho que é um grande princípio. E aí, as regras lá daquilo que a gente falou no início da conversa, do que é atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos. Acho que, enfim, não sei se eu respondi essa questão, se quiser aprofundar algum ponto aí, a gente segue. Não é falando muito. Porque essa discussão da prestação de conta vai longe, dá mais 2 lives aí certinho. E eu não sou a melhor pessoa para falar dela, não. Trouxemos pontos muito interessantes aí para as organizações, porque a gente já teve aqui outras lives falando sobre as consequências da pandemia para as organizações, para os termos de fomento. Certamente teremos outros. Então, acho que esses olhares, essa resposta sua complementam outros entendimentos que vem tendo aqui. Aliás, para quem não viu as lives ou para quem quer ver de novo, estão todas disponíveis em nosso canal no YouTube, tá? É só chegar lá no YouTube e colocar, nossa, que legal, que as lives ficam lá todas disponíveis. Aproveita lá, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, tá bem? E ajuda a gente com o nosso trabalho também. Já aproveitando aí a deixa, a gente já está... É isso, é sempre essa mão de obra. A gente começa a engatar o tempo, começa a ficar mais empolgado, falta 10 minutos para terminar. É sempre uma coisa incrível essas lives também. Então, aproveitar para convidar todo mundo. Terça-feira que vem, a gente vai estar aqui falando sobre a reforma tributária, né, a proposta de reforma tributária e as organizações, o impacto que ela poderá vir trazer para as organizações. A gente vai estar com o professor Eduardo Sazzi, grande professor, grande advogado, uma honra também ter ele por aqui na próxima terça-feira. Na semana seguinte, no dia 21, a gente vai estar com a Jocelyn Eva,
que é do ICNL. Ela vai estar falando sobre a perspectiva internacional, nossa primeira live internacional. Vai estar aqui falando sobre a perspectiva internacional para a atuação das organizações da sociedade civil, sobre o GAFI, sobre outras questões, vai ser muito interessante. E a gente fecha o mês com o João Paulo Vergueiro, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que vai estar com a gente aqui no dia 28/9, para falar sobre os desafios da captação de recursos no Brasil, né? Eu já sei que a pergunta de US$ 1 milhão é sempre: como é que eu faço para captar recursos para minha organização? Ele não vai responder isso, porque tá, mas certamente vai trazer muitas dicas, muitas questões sobre o desafio da captação de recursos no Brasil. E lembrando também que quinta-feira tem o Terceiro Setor Mentoria com Bianca Monteiro, às 19h19. Ela está fazendo uma série agora sobre como montar uma OSP, como criar uma ONG. Então, muito bacana, imperdível. Assistam, altamente recomendável. Quinta-feira, 19h19, terceirosetormentoria.com.br, aqui pelo Instagram. Tá? E é sem replay, tá bom? Então, não fica gravado essas da Bianca Monteiro, não. Então, assista, porque não vai ter replay. Tá bom? E, por fim, a gente tem um grupo no WhatsApp também, um grupo super concorrido aí, cada vez mais gente dando, onde a gente divulga todo dia, tanto as agendas de eventos, enfim, quanto conteúdo e material sobre o terceiro setor, sobre organizações, sobre gestão social. Já teve texto lá da professora Carolina Stuck também. A gente já divulgou algumas coisas que ela traz também, tem contribuído para o campo das organizações, para o campo das políticas, porque ela é estudiosa hoje também pesquisa das questões intragovernamentais, da atuação do poder público, nas políticas sociais. Então, sempre tem muita coisa importante. A mulher trabalha muito, pesquisa muito, então tem muita coisa aí para contribuir, e a gente tem divulgado nos nossos grupos, nas redes sociais também. Professora Carolina, a gente tem mais alguns minutinhos. Queria que você falasse um pouco, então, a gente conversou antes, um pouquinho para preparar a live, sobre a decisão do STF com relação aos SEBAS, né? E o que é que você pensa sobre isso? Até saiu a matéria do GIF, que a gente deu uma entrevista com a mesma matéria, certo, aqui no passado. Queria que você trouxesse um pouco disso, e aí, na sequência, a gente vai fazer as considerações finais, e, infelizmente, o nosso tempo vai se esgotar. Certo. Parabéns aí pela agenda longa aí. Muito bom. Então, a questão do SEBAS, eu confesso que depois que eu saí do departamento, dei aquela entrevista ali para o GIF, e a gente conversou um pouco, fiz até na época um post no Facebook e tal, mas eu tenho um pouco é um assunto que já me dá hoje uma certa preguiça, sabe? Assim, eu acho um desaforo, na verdade, sendo muito sincero, a gente demorar 22 anos para o STF dar uma decisão Sim. que deu, sabe? Eu acho isso um desrespeito com quem está no governo, com quem está nas organizações, porque cria mais dúvida do que certeza. Eu falo, só agrada a quem, nem a quem está advogando no terceiro setor, porque eu sei que os advogados são militantes das organizações, né? Mas parece que só rende uma advocacia, assim, né? Uma quantidade de processos de judicialização sem fim. Porque eu acho que, mais uma vez, o STF, né, nas decisões recentes, não foi claro e não compreende, né? Eu acho que o STF não compreende a política de assistência social, de saúde e de educação nas suas minúcias. Não é tarefa mesmo do Poder Judiciário compreender, né, todos os detalhes das políticas públicas, mas de ouvir e talvez decidir um pouco mais respaldado nessas questões. Eu digo isso porque essa discussão de lei ordinária e lei complementar, que é a questão jurídica de fundo, era uma questão que, em tese, já tinha sido resolvida em outras decisões, e cada hora se decide de um jeito, né? Por exemplo, na lei do ProUni, essa discussão tinha sido superada. E a lei do ProUni trata também do SEBAS para as organizações na área da educação. E aí isso volta aqui já num outro sentido. E em nenhum momento a decisão, quando fala da relativização da gratuidade para a educação e para a assistência, ela compreende o histórico da assistência nessa questão da inscrição e do seu caráter não contributivo, né, da ausência de contraprestação. Então isso pode gerar uma dúvida, né? E essa é a minha preocupação, não é que assim, eu claro, concordo com a forma como está regulada a política de assistência, participei disso, venho desse olhar, né? Eu sei que há pessoas que discordam e respeito, mas a minha preocupação é com a insegurança que isso tudo gera, porque gera, mais uma vez, falta de clareza. E a história do SEBAS é uma história de falta de clareza.
né? Enfim, eu ficaria uma hora aqui só falando sobre a história toda, desde a década de 30, do certificado de utilidade pública até hoje. É uma história de demandas judiciais, de algumas organizações usufruírem, outras não, umas sabem o caminho, outras não sabem, umas ficam anos no processo administrativo, outras nunca nem pediram, nem sabem que tinham direito a entrar com um processo de certificação. Verdade. Então, porque o número, você vê, a gente está falando de 17 mil organizações aqui, quando a gente cruza com o número das certificadas, eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente tinha em torno de 7 mil organizações certificadas na área da assistência. 7 a 8 mil, ou seja, de 17 mil, 20 mil que eu estou falando aqui, que tem algum serviço na área da assistência. Então, o que acontece nesse meio do caminho? É uma informação que a gente não sabe detalhadamente. E outra coisa é isso, assim, porque essa decisão ela pode significar ampliar essa imunidade para um conjunto de organizações que não estejam adequadas ao regramento da assistência. Qual que é o problema disso? Todas podem ter imunidade? Todas podem ter, tudo bem, mas a questão é que o orçamento trata isso como um gasto tributário da política de assistência social. E isso significa menos dinheiro para as parcerias diretas, menos dinheiro para os CRAS, para os CRES, porque o bolo é único, a gente tem uma emenda de teto de gastos. Então eu tenho menos recursos para ser dividido para os equipamentos públicos e para parceria direta com essas organizações. E eu acho que seria muito mais interessante esse dinheiro está direcionado às parcerias diretas, né, para o financiamento, de fato, dos serviços das entidades de assessoramento e defesa, a gente ter editais de fomento, esse tipo de coisa, do que o dinheiro do gasto tributário, porque ele é muito menos transparente, né, e ele privilegia grandes organizações em detrimento de muitas organizações pequenas que, se não tiverem esse financiamento direto, vão quebrar. Se é que já não estão quebrando, porque a gente já está vendo fechamento, inclusive, de equipamentos públicos. Enfim, não sei se eu já faço minha saudação final, quanto tempo a gente tem, não quero me alongar. Isso, 2 minutos, gente tem, né? 3 minutinhos. Carolina, mas antes de você fazer a sua saudação, eu queria te agradecer demais, mais uma vez, de coração, por você ter aceitado o convite. Já há algum tempo que a gente vem conversando para trazer você aqui. Eu fico muito feliz que você tenha tido um tempinho aí para disponibilizar, para conversar comigo, mas não só comigo, né, para dividir isso aí com a nossa audiência, não só as pessoas que assistem agora, aqui ao vivo, e fazem perguntas, interagem, mas também o pessoal que vai assistir depois, lá no nosso canal no YouTube, fica gravado aqui também no IGTV aqui do Instagram. Então eu queria agradecer muito, queria que você fizesse aí suas considerações finais, para a gente ir encerrando. Infelizmente, quem sabe marcaremos outras também. Tá, eu primeiro só queria me desculpar com quem está fazendo algum comentário, alguma questão aqui, se eu não consigo seguir tudo aqui falando com vocês, então se tiver alguma coisa que eu possa responder depois, me escrevam, né? Enfim, os meus e-mails institucionais, Facebook, aí vocês podem me achar. E o recado final, enfim, acho que a gente tem um grande desafio também na relação com as organizações, que eu não falei, que eu queria falar rapidamente, que é a questão da interação com o sistema de garantia de direitos, né, que é com o judiciário, com o Ministério Público, Defensoria. Eu acho que várias das organizações que atuam na área da assistência, elas fazem essa relação, e essa relação é muito pouco estudada. Eu tenho algumas alunas hoje estudando isso. Então, por exemplo, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e a relação com o Ministério Público do Trabalho e a relação com as organizações que fazem parte das comissões de trabalho infantil. Muito bom. Então, tem todo um ajuste aí. O serviço de acolhimento para a criança, como é que se dá o acolhimento, como é que se dão os processos de adoção, os processos de visita. Nesse contexto da pandemia, então, isso tem uma complexidade enorme. E eu acho que esse é um tema importante para a gente estudar, para a gente discutir também, e envolve as organizações. Às vezes envolve uma relação direta do judiciário com essas organizações, que pode parecer uma facilitação, mas que pode gerar aí um problema na garantia de direitos, né? E dizer que eu tenho essa visão da importância do Estado, da responsabilidade. Queria convidar as organizações que nos assistem, as entidades de assistência social aí, para que elas lutem junto pela responsabilização do Estado, para que a assistência social continue a ser um dever, para que a gente possa usufruir desse direito, e que, lutando pelo financiamento do SUAS, a gente está lutando pela participação das entidades nesse sistema, pelo seu financiamento, pela sua sobrevivência também. Estamos juntos. 20 segundos para terminar, Carolina. Muito obrigado mais Obrigada uma vez. A você, muito obrigada. Um prazer. Você. Valeu, muito obrigado. Terça-feira, então, 18 horas, aqui com Eduardo Sazzi, falando sobre reforma tributária. Um abraço a todos, estamos juntos. Tchau, até tchau. terça-feira. Valeu. Até.